Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma noite de conhecimento de física, certo? E hoje a gente vai dar uma olhada na parte de circuitos gerais, tá bom? A gente vai ver como se comporta os componentes de um circuito, dar uma introduçãozinha sobre a classificação de cada um deles, como é que vai funcionar, o que é cada parte do componente, né, desse sistema inteiro. E aí, ao longo das nossas próximas aulas, a gente vai especificar cada um de uma forma mais detalhada, tá certo? Que a gente já vem fazendo algumas aulas, mas a gente vai ver algumas leis que regem esse sistema de realização de questão, de como é que a gente vai comportar isso dentro de um circuito, quando tiver um, dois, três, vários aparelhos ligados aí dentro daquele sistema ali, tá bom? Sistemas são bem simples, gente. Sistemas elétricos, circuitos elétricos, eles são componentes que a gente usa no nosso dia a dia. A sua casa ela é um grande circuito elétrico, tá bom? Perceba que você tem vários aparelhos eletroeletrônicos na sua casa e que eles podem ser ligados e desligados facilmente. Basta eu ceder ou tirar a energia elétrica do sistema. Então, o básico de tudo para que um sistema funcione é um gerador, certo? O próprio nome já fala, certo? Ele é gerador. E o que gera alguma coisa. No nosso caso, ele vai servir para gerar uma corrente elétrica. E essa corrente vai servir para que faça todo o sistema funcionar. Bom, é comum aqui no Brasil a gente usar tomadas como essas fontes geradoras. Essas fontes geradoras são de rede de distribuições, né? Casas de força e quem tem uma distribuição particular, mas geralmente eles vêm naquelas fios dos postes vindo de uma estação elétrica, então de uma subestação. Tudo isso a gente tem em relação a essa geração de energia elétrica, tá bom? E é claro, a gente vai estudar sistemas um pouquinho mais simplificados, para a gente não precisar analisar uma casa por completo, com seus vários aparelhos, né? Você tem TV, você tem ar-condicionado, você tem lâmpadas, então você tem vários aparelhos ligados naquele sistema que não vão fazer tanto sentido quando a gente pega para um sistema mais simples, né? Porque afinal, a gente está querendo um nível médio, ensino médio, então não precisa a gente pegar nada muito complexo. A gente vai ver sistemas simplificados com uma análise especial para cada componente daquele sistema. Bacana? Então, vamos adiante aqui que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Hoje a nossa intenção é estudar circuito elétrico simples, tá bom? O que é uma tensão elétrica, uma resistência, intensidade da corrente elétrica em circuitos elétricos, compostos por diferentes componentes. O objetivo do nosso estudo hoje é entender o circuito elétrico simples. Como eu falei para vocês, a gente vai estudar as avaliações mais simples do sistema. Então, essa parte de ter o circuito elétrico simples é que a gente vai limitar o número de componentes que a gente precisa analisar. Como a gente tem uma limitação, a gente vai dar uma atenção mais para alguns aparelhos eletrônicos do que outros, certo? E realizar cálculos da tensão elétrica, resistência e intensidade de corrente elétrica em circuitos elétricos, tá bom? Compostos por diferentes componentes. E claro, nossas questõezinhas que não poderiam deixar de compor nossa aula, porque sua prova está chegando, então com certeza a gente vai precisar dar alguns exemplos para saber como é que a gente se sairia de algumas questões, ok? Então vamos adiante. Nosso primeiro componente de circuito, deixa eu apresentar para vocês. Acho que algumas pessoas aqui já conhecem esses componentes. O nosso componente principal, né, nosso primeiro valorzinho aí, é nossa unidade consumidora. Quem é que vai consumir a energia elétrica gerada por um sistema? Esses caras são chamados de resistores. Os resistores são dispositivos eletrônicos cuja função é transformar energia elétrica em energia térmica, certo? Você teria aí essa transformação presente dentro de aparelhos que a gente chama de resistores. Então, gente, resistor é tudo aquilo que você bota na tomada e ele acaba esquentando, certo? Isso é um resistor, porque ele vai pegar aquela energia elétrica e transformar em uma energia térmica, certo?
também chamado de resistências, eles estão presentes em aparelhos que a gente usa muito no dia a dia, tá bom? Como chuveiros elétricos, certo? O chuveiro elétrico aí é um exemplo de resistor, porque ele vai aquecer a água presente no sistema. Televisores, dentro do seu televisor você tem resistência, ok? Tanto é que se deixar a TV ligada por um tempo, ela vai ficar quente. Então ela está transformando energia elétrica em energia térmica. Computadores, aparelhos eletrônicos em geral, seu celular também é um exemplo de resistor. Tudo que você pôr na tomada e esquentar é considerado resistor. Aquecedores, aí um outro exemplo bem simples. E os mais comuns para o nosso dia a dia, certo? Ferro de passar roupa. Por que o ferro de passar roupa esquenta? Porque quando eu ponho esse cara na tomada, eu tenho uma placa de ferro na parte inferior dele. Aquela placa de ferro, ao ser esquentada, ela vira um ferro de passar. Além dos rádios e lâmpadas, né? Lâmpadas incandescentes, dentre outros. A lâmpada incandescente, vale a pena a gente puxar um parêntese para ela. Por quê? Porque a lâmpada incandescente, ela vai ser um dos principais objetos analisados, inclusive mais tarde. A gente vai ter um slide só para falar sobre os tipos de lâmpada diferentes do nosso dia a dia. Mas a lâmpada incandescente, ela é especial. Por que ela é especial? Porque a lâmpada incandescente foi uma coisa útil até um determinado ponto da humanidade. Depois a gente viu, nossa, como é que a gente pôde usar isso por tanto tempo? Deixa eu te explicar uma coisa sobre a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela é composta por uma película de vidro, que vai ajudar na emissão de luz, uma base, e ali dentro você tem um fio, que eu simbolizei de preto, certo? Esse fio, gente, é de um material metálico, certo? É de um material metálico. Esse material é chamado de tungstênio. Esse material metálico é um material que serve como um bom condutor de eletricidade, certo? Assim como todo metal. Todo metal, ele é um bom condutor de eletricidade e um bom condutor de calor. A nossa lâmpada incandescente, ela não é uma coisa muito inteligente. Deixa eu te explicar o porquê. O que significa encandecer? Encandecer é esquentar, ok? Quando você encandece alguma coisa, você está fazendo com que ela esquente. Então, essa lâmpada, ela está sendo esquentada com o objetivo de brilhar. Quando você tem um metal incandescente, você tem um metal que foi muito aquecido. E aquele metal, quando muito aquecido, todo metal quando muito aquecido, ele é brilhoso. Bom, vocês já viram aí, por exemplo, em filmes ou então em séries, quando você está lá na Idade Média, o ferreiro ele é contratado ali para fazer uma espada que ganhe de todo mundo. E aí corta para aquela cena onde ele tira a espada do forno, né, do fogo ali, e ela está brilhando para que ele possa moldar ela. Percebam que a espada é feita de metal. Então, o metal, quando aquecido, ele começa a brilhar. Então, a espada, ela incandesce. Ela fica incandescente porque ela começa a brilhar. A mesma ideia funciona no tungstênio. No tungstênio, a corrente elétrica que passa pela lâmpada, ela vai esquentar esse metal. E esse metal, quando aquecido, ele brilha. Então, por que a lâmpada de tungstênio, a lâmpada incandescente, não é muito inteligente? Porque ela é feita para esquentar. Ela consome energia para esquentar. Brilhar é uma consequência dela estar muito quente. Então, a gente não está indo direto para a nossa consequência. A gente está indo para uma causa primeiro, certo? Ele está esquentando para depois brilhar. Então, você gasta mais energia do que nessas lâmpadas convencionais que a gente usa hoje, tá bom? Que é um outro tipo de lâmpada que a gente vai ver mais tarde. E aí, para você ter uma ideia de como funciona isso, todo metal, quando ele é aquecido, ele dilata, ou seja, ele cresce. O metal, quando é aquecido, ele cresce. Quando ele esfria, ele contrai, ele diminui o seu tamanho. Beleza? Isso aí é normal de todo o metal.
E aí você chega lá no interruptor da sua casa e começa a ficar ligando, apagando, ligando, apagando, ligando, apagando a lâmpada. Até que sua mãe olha para ti e fala: "Ê, menino rei, tu vai fazer o quê? Tu vai queimar a lâmpada." O que significa queimar uma lâmpada? Ó, você está acendendo e apagando a corrente elétrica que passa por um metal. Então, aquele metal ele vai crescer, diminuir, dilatar e contrair, dilatar e contrair. Quando ele faz isso, você está forçando o metal. Chega um ponto que você forçou tanto que ele rompe, que ele quebra aquele metal ali que está presente. Quando ele quebra esse metal, você perde a passagem da corrente elétrica. Aí o tungstênio não consegue mais esquentar, consequentemente, ele não consegue mais brilhar. Você acaba queimando aquela lâmpada ali, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia de que a lâmpada incandescente é um tipo de resistor, porque ele está transformando energia elétrica em energia térmica, beleza? Não é energia elétrica em energia luminosa, tá bom? A luminosa é uma consequência dessa transformação de energia elétrica em energia térmica. Bacana? Os nossos resistores, gente, aqui como a gente vê no slide, eles são simbolizados de duas formas. Eles podem ser simbolizados com um quadrinho, com um R em cima do quadrinho, ou um R dentro do quadrinho, tá bom? Existem essas duas nomenclaturas aí para resistor. Ou a principal nomenclatura que você vai ver, que é esse dentilhado, esse riscado aqui que você consegue ver no slide, que simboliza um resistor. Então, toda vez que você vê esse símbolo aqui, esse dentado aí, esse dentilhado, você está falando de um resistor. São representados pela letra R e no sistema internacional a unidade de medida é o ohm, tá bom? Que é simbolizado por essa letrinha grega, um pouco estranha, mas muito fácil de fazer. Perninha, fez a volta, perninha. Esse aí é o ohm, ok? Ou seja, volts por ampere, quantidade de volts produzida pela corrente elétrica. Lembrando aí que esse consumo de resistência, ele é dado em ohm, tá bom? Em ohm, porque é em homenagem ao cientista que fez as leis que regem o comportamento dos resistores. Bacana? Então, dentro do resistor, existe uma coisa chamada de efeito Joule, tá bom? Escreve Joule, mas se lê Joule. O efeito Joule, ou lei de Joule, é um fenômeno da física que resulta na transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, esse efeito Joule é o efeito que permite que um resistor funcione, transformando energia elétrica em energia térmica, tá bom? O famoso calor. Também conhecido como efeito térmico, ele não absorve calor, mas sim produz calor. Onde é que eu vejo isso? Ó, churrasqueira elétrica. Como é que funciona a churrasqueira elétrica? Eu ponho uma resistência dentro dela e faço com que aqui percorra uma corrente. A corrente vai passar por todo o sistema, e vai fazer com que você tenha um aquecimento daquele material, tá bom? Esse aquecimento é gerado pelo efeito Joule. Então, o que é o efeito Joule? O efeito Joule é a transformação, realmente, de energia elétrica em energia térmica, tá bom? Ele tem essa sensação aí, que é o efeito gerado dentro do sistema. Bacaninha? Então, você tem essa situação para um efeito Joule. Lembrando que esse efeito Joule ele é visto em todos os resistores, não apenas como exemplo que eu dei, em churrasqueira elétrica. Toda resistência que você vê, você fala que é um efeito Joule que está acontecendo lá dentro, né? Então, você tem essa situação. A quantidade de calor gerado pelo efeito Joule é fácil de calcular. A quantidade de calor é igual I ao quadrado vezes R vezes T, ok? Aonde I é a corrente elétrica do sistema. Então, quanto maior a corrente que passa por ele, maior a quantidade de calor gerado. R é o valor da resistência elétrica do material. Quanto maior a qualidade do material, maior a resistência dele e tudo, e aí você produz mais calor ou menos calor, dependendo da situação que você quer. E T é o tempo que a corrente elétrica leva para percorrer esse condutor. Então, quanto mais tempo ele ficar ligado, mais corrente elétrica eu vou gerar,
mais quantidade de calor eu vou gerar naquele sistema, tá bom? É fácil você perceber isso na churrasqueira elétrica. Quando você liga ela na tomada, ela não esquenta imediatamente. Ela demora um pouquinho para esquentar. Por quê? Porque a corrente elétrica vai demorar um tempo para percorrer todo esse resistor. É assim, por exemplo, também na sanduicheira, né? Você faz o misto quente ali, a sanduicheira, ela dentro dela é um resistor. Aquele resistor ali vai esquentar gradativamente. Você bota na tomada, ela não está quente imediatamente. Ela demora um pouquinho para esquentar, justamente porque ela vai consumir uma energia elétrica em um determinado intervalo de tempo. Certo? E aí eu chego em uma questãozinha que fala o seguinte. A frase de calor do cobertor... O calor do cobertor não me aquece direito. Encontra-se uma passagem da letra música Volta, de Lupicínio Rodrigues. Na verdade, sabe-se que o cobertor não é uma fonte de calor. O cobertor não é fonte de calor de forma alguma. E que sua função é de isolar termicamente nosso corpo do ar frio que nos cerca. O cobertor, na verdade, é uma proteção, tá bom? E não uma fonte de calor. Existem, contudo, cobertores que em seu interior são aquecidos eletricamente por meio de uma malha de fios metálicos, nos quais é dissipada energia em razão da passagem de uma corrente elétrica. Esse efeito de aquecimento pela passagem da corrente elétrica, que se observa em fios metálicos, é conhecido como... E aí? Um minutinho para vocês tentarem responder a questão. Quando você pega uma questão como essa, você tem que entender que o que está acontecendo dentro do sistema. Dentro do sistema, ele está sendo aquecido eletricamente por fios em uma malha, certo? Quando você faz isso, aqueles fios metálicos, eles vão conduzir o quê? Corrente elétrica. Ó. Percebam que os fios metálicos vão conduzir corrente elétrica. E se eu tenho corrente elétrica passando por fios metálicos, eu tenho uma dissipação energética. Essa dissipação de energia eu chamo de quê? Eu chamo de efeito Joule. Então, qual seria o efeito que acontece no aquecimento de uma malha elétrica? Letra A, nosso gabarito seria efeito Joule. Os outros efeitos não se aplicam a isso. Efeito Doppler é um efeito que existe na ambulância, por exemplo. Quando a ambulância está aproximando de você, ela tem um som mais grave. Quando ela está se afastando, ela tem um som mais agudo. Então, isso é o efeito Doppler, mas é um assunto que a gente vê lá no segundo ano do ensino médio. O efeito estufa é o efeito responsável pelo aquecimento global, que também não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Efeito termoiônico é um efeito químico, né? Tem nada a ver com a parte da física. Efeito fotoelétrico é o efeito de produção de energia elétrica através, por exemplo, da luz solar. É o que acontece lá nas placas solares. Bom, então, você tem aí efeito fotoelétrico, liberação de elétron, né, em função da luz. Mas aí, nossa resposta seria realmente o efeito Joule, nosso gabarito, a letra A. Ok? E aí, por exemplo, a gente pode usar essa ideia para calcular consumo e tudo em relação a eletrodomésticos. A potência elétrica é uma grandeza física que está atrelada à quantidade de energia de um determinado aparelho elétrico. Então, todo aparelho elétrico ele possui uma potência, certo? É uma característica dele. Ele vai precisar funcionar e, para isso, ele tem que estar ligado diretamente à conta de luz no final do mês.
Claro, a gente consome energia elétrica o dia inteiro, de várias formas possíveis, tá bom? Na nossa casa, você liga uma TV, você liga uma lâmpada, você está consumindo energia elétrica. Aquilo ali é de graça? Não, aquilo ali não é de graça. Você paga uma taxa para poder usar a energia elétrica de um sistema, tá bom? De um município. E aí eu consigo calcular essa taxa, esse consumo, graças à potência elétrica. E o que é a potência elétrica? A potência, gente, é dada por a quantidade de energia que eu libero em um determinado intervalo de tempo, como a equação mostra para a gente, né? Energia sobre intervalo de tempo. A unidade da potência é dada em watt, ok? Que é o nosso W aí. Quando você, por exemplo, seu pai fala, olha, você queimou uma lâmpada, então você queimou uma lâmpada, você precisa ir no supermercado comprar uma nova. Quando você chega no supermercado, tem três opções. Tem uma lâmpada de 30 watts, tem uma lâmpada de 45 watts e tem uma lâmpada de 60 watts. Né? São três nomenclaturas de lâmpadas aí bem simples para a gente entender. O que significa cada uma delas? A potência da lâmpada vai te dizer a quantidade de energia que ela libera. Então, qual das três é mais forte? A lâmpada de 30, de 45 ou de 60? A gente tem que, claro, a lâmpada de 60 watts é a nossa lâmpada mais forte. Mas o que significa ter 60 watts? Olha, 60 watts é a potência da minha lâmpada. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela lâmpada libera uma determinada energia. Só que essa energia é uma energia luminosa, né? Essas lâmpadas que a gente usa hoje em dia, as fluorescentes, essas branquinhas, elas têm uma quantidade de energia luminosa. O que significa ter 60 watts? Significa que eu libero 60 joules de energia a cada 1 segundo que eu fico ligado, certo? Então, a sua lâmpada, ela vai ficar ligada por 1 segundo, ela vai liberar 60 de energia. Ela fica 2 segundos, ela liberou 120 de energia. Então, a cada segundo que eu fico ligado, eu libero uma taxação fixa igual à potência que ele tem. Se você pegar uma potência de um outro eletrodoméstico, né, aquela tabelinha que vem no eletrodoméstico, ele vai ter ali a quantidade de energia liberada para o sistema. Então, você tem uma sensação de liberação de energia dentro daquilo ali, ok? E aí, quando você pega uma lâmpada, por exemplo, a gente tem que aprender a diferenciar os vários tipos de lâmpadas que existem, assim como os vários aparelhos elétricos que existem, tá bom? Existem 3 tipos de lâmpada que a gente usa comumente no nosso dia a dia. Lâmpada comum, que é aquela lâmpada incandescente, que a gente já tinha visto no comecinho da aula. Lâmpada fluorescente, que é essa lâmpada que a gente utiliza mais no dia a dia agora. E uma lâmpada de LED. Vamos comparar elas três aí para você ver qual é a que se aplica melhor ao nosso dia a dia. Olha, primeiro quesito de comparação é a durabilidade. Essa lâmpada incandescente, que é a lâmpada amarelinha comum, ela dura apenas 1 ano. A lâmpada fluorescente dura 5 anos, enquanto a lâmpada de LED dura 15 anos. Olha aí. Percebam que a lâmpada de LED ela demora 15 vezes mais do que a lâmpada comum e 3 vezes mais que a lâmpada fluorescente. Então, você teria um valor de durabilidade muito melhor para a LED, né? A LED ganha um pontinho aqui, ó, melhor nesse quesito. O consumo elétrico das lâmpadas. Para produzir uma mesma quantidade de energia, a lâmpada comum gasta 50 watts. A lâmpada fluorescente gasta 10 watts. E a lâmpada de LED gasta apenas 5 watts. Então, olha aí, a quantidade de energia, o consumo elétrico da lâmpada de LED é inferior. Então, 2 pontos para ela. A economia delas. Pronto. Lembra que eu falei para você no começo da aula que a lâmpada amarelinha incandescente, ela não é feita para brilhar, ela é feita para esquentar. Então ela que vai consumir mais. As outras têm um grau de padronização em função dela. A lâmpada de LED consome 80% menos do que a lâmpada comum, tá bom? Até 80% menos do que a lâmpada comum. E a lâmpada de LED, ela consegue consumir até 95% menos do que a lâmpada comum. Então, ela é muito econômica. Ó. Ela é muito econômica nesse sentido.
3 pontinhos para ela. Emissão de calor. Olha, a lâmpada comum ela foi feita para gerar calor. Então, ela esquenta o ambiente porque ela vai estar liberando aquela taxa. Logo, ela não é muito útil. Claro, dependendo da situação que você mora. A gente está se reduzindo aqui ao nosso estado, onde o calor já está bom o suficiente da natureza. O fluorescente, ela é média, esquenta mediamente. E a lâmpada de LED tem um aquecimento baixo. Então, outro pontinho para ela, porque até o próprio aquecimento da lâmpada interfere no consumo, né? Você tem aí, por exemplo, o seu celular, ele explica isso claramente. Quando o seu celular está quente, ele descarrega mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, porque aparelhos eletroeletrônicos, quando estão quentes, ele consome mais, certo? Então a lâmpada consome mais. Ecologia, a lâmpada comum não contém mercúrio, isso é bom, certo? Mas tem tungstênio. Então, um ponto positivo dela é o fato dela não ter mercúrio. O mercúrio é um dos principais poluentes do nosso planeta aí, principalmente quando a gente fala de poluição hídrica. A lâmpada fluorescente, ela contém mercúrio, tá bom? Então, muito cuidado quando você estiver perto de uma lâmpada fluorescente que quebrou. Geralmente, quando ela quebra, geralmente não, quando ela quebra, ela libera um gás. E aquele gás é um pouco nocivo ao ser humano. E a lâmpada de LED também não contém mercúrio. Então, você tem aí, ó, um ponto para ela também, um ponto aqui para comum, né? Vamos deixar ela de fora aí. E a eficiência da lâmpada comum é pouca, ela é um desperdício, na verdade. A fluorescente é mediana e a eficiência da LED ela é muito alta. Olha aí, percebam que a LED é melhor em 6 de 6 aspectos. Então, por que a gente usa tão pouco a LED? Por que a gente não usa ela numa fonte maior? Bom, devido principalmente à indústria de videogames, a gente está começando a usar a lâmpada LED com maior facilidade. Mas antes a gente não usava tanto. Primeiro, porque existe um quesito aqui, que é o quesito fator de compra. A lâmpada fluorescente que a gente usa no dia a dia, ela é mais barata de se comprar. Então, esse fator influencia muito. Você não quer saber se você vai economizar tendo uma lâmpada que dura 15 anos e outra que dura 5 anos. Você quer saber que a lâmpada fluorescente custa R$10 e a lâmpada de LED custa 50. Então, é uma diferença muito grande, aí é 5 vezes maior o valor. Então, a lâmpada de LED ela é mais cara. Isso desincentiva um pouco o consumo. E outro fato é que a lâmpada de LED, dependendo de como ela for instalada, se ela for instalada de uma forma ruim, ela consegue produzir um incômodo visual, tá bom? Ela tem uma poluição visual muito forte. Por quê? Porque se ela for ligada na mesma situação da lâmpada comum, perceba que a lâmpada comum gasta 50 watts, enquanto a lâmpada de LED só gasta 5. Então, se ela for ligada de uma forma errada, por exemplo, no mesmo sistema da lâmpada comum, ela vai liberar 500 watts, né? É um fator ali muito maior. E às vezes aquele brilho incomoda, então gera uma poluição visual. Tanto é que existe a poluição visual em avenidas e tudo, você não pode ter um determinado valor de luminescência num outdoor que é televisionado, né? Você não pode ter aquele determinado valor de luminescência nesse outdoor, porque você gera aí você atrapalha, na verdade, você gera uma dificuldade para o motorista, né, que está dirigindo ali. Então, você teria isso aí proibido por lei. Bom, outro aparelho muito comum que a gente vê são os chuveiros elétricos. Como é que funciona um chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico possui na sua estrutura uma resistência em forma de enrolamento de certo metal. Aí o metal pode ser qualquer um. Geralmente a galera usa cobre. Como o próprio nome já diz, resistência é uma grandeza física que resiste à passagem da corrente elétrica. Então ele se opõe, ele dificulta essa passagem. Olha o nosso filamento aí, ó. Você tem um filamento aqui e ele vai ser todo enroladinho dentro desse tubo aqui do sistema, né? Então, quando você liga ele, você produz uma corrente elétrica. Você produz uma corrente elétrica no meu sistema que vai percorrer. Corrente elétrica passando por dentro de material metálico produz um efeito chamado de efeito Joule, certo? Esse efeito Joule você tem essa dissipação energética de maior fator. Então, o que acontece dentro de um chuveiro elétrico? Você liga o chuveiro, a corrente elétrica passa e esquenta todo esse filamento metálico. Esquenta isso aqui tudo. E depois chega a água.
Quando chega a água preenche esse espaço vazio. Só que a água chega em uma temperatura baixa, certo? A água vai chegando ali em uma temperatura baixa. Como existe uma variação de temperatura, é a mesma coisa que acontece quando você toca numa panela quente. Quando você toca em uma panela quente, o que vai acontecer? Você vai se queimar, porque a energia da panela é transferida para o seu corpo de uma forma muito violenta. Então, a água, quando entra em contato com esse filamento, né, essa quantidade de energia quente do sistema, ela também vai esquentar. Porque ele vai ter uma passagem de energia para aquele fluido ali, para aquele líquido, devido à diferença de temperatura de um para o outro. Beleza? Então, isso gera o aquecimento da água dentro de um chuveiro elétrico. Tanto é que o chuveiro elétrico, você liga ele, primeiro você escuta as rodas da água, demora alguns segundos e aí é que a água começa a descer. E quando ela desce quente, porque ela precisou ter um tempo lá dentro do chuveiro para esquentar. Ok? E aí depois ela sai aquecida. Ana? A Luísa aí falando que é verdade essa parte. Justamente, Luísa. Vamos para cima aí. Qualquer dúvida, gente, se vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade para perguntar. A gente está aqui mesmo para tirar as dúvidas, certo? Se eu souber, eu juro que eu respondo. Ok? E aí outro aparelho do sistema elétrico. Eu falei para vocês. Gerador elétrico e força eletromotriz. Geradores elétricos são dispositivos que convertem energia mecânica, química ou até mesmo solar em energia elétrica. Então, um gerador elétrico, ele pega qualquer tipo de energia não elétrica, tá bom? Qualquer tipo de energia não elétrica, e ele faz um processo de transformação que vai jogar aquela energia sendo energia elétrica. Então, você teria essa transformação dentro do meu sistema. Ele pega qualquer tipo de energia não elétrica e joga ela dentro de um sistema onde você vai ter energia elétrica. Bacana? Isso acontece por quê? Porque dentro desse gerador, você tem uma série de movimentos, de consumos, na verdade, que vão gerar aquele fator de geração de energia. Geradores mais comuns usam energia química, mecânica ou solar. Exemplo de cada um. Energia química. Bateria do seu celular é uma energia química. Tanto é que algumas vezes você tem uma determinada lesão, né, um rompimento na bateria, e a bateria começa a inchar. Ali é porque a solução química que está dentro da bateria entra em contato com o gás, com o oxigênio que está fora. E aí você tem aquele inchaço da bateria, justamente porque ali dentro tem uma reação química acontecendo. Energia solar, painel fotovoltaico, beleza? Painel solar ali, que faz com que você tenha produção de energia elétrica através de uma energia solar. Energia mecânica, energia eólica. A energia eólica gira pás que fazem com que você tenha uma energia mecânica, que seria o movimento delas, para a produção de uma energia elétrica, tá bom? Você está gerando esse sistema. Os geradores, assim como os resistores, eles têm símbolos, tá bom? Os geradores costumam ser representados em circuitos como o esquema a seguir. Você tem uma força eletromotriz, que é essa força que faz com que o sistema funcione, produzindo uma corrente elétrica. Aquela corrente elétrica vai fazer com que algum aparelho funcione. Lembrando aí que a gente tem um gerador para poder gerar alguma coisa. Bacana? Esse gerador ele tem que gerar alguma coisa. Então, se eu quero gerar alguma coisa, eu preciso ter um consumidor. Por que é que você produz, por exemplo? Por que é que um agricultor ele produz tantas toneladas de soja? Ele vai comer várias toneladas de soja? Não. Ele vai vender. Então, ele precisa de alguém para consumir. O gerador é a mesma ideia. O gerador ele está lá produzindo a sua energia elétrica e vai jogar para um sistema. Ele precisa de alguém para consumir aquilo ali. Senão não faz sentido ele gerar aquela quantidade de energia. Ok? E a gente pode calcular a força que um gerador faz, que é essa força eletromotriz, através da famosa equação do gerador, que diz que a força eletromotriz é igual à voltagem do sistema mais a resistência vezes a corrente. Então, isso aqui seria a nossa equação, tá bom? Aonde o valor de E é a minha força eletromotriz, o valor de U é a nossa DDP, que a gente já viu, né, quando falou de pilha e tudo. R
é a minha resistência, que a gente acabou de dar uma ideia sobre ela. E I é o valor de quem? É o valor da minha corrente elétrica, ok? Então, você teria todo esse sistema aplicado nele, tá bom? Então, você teria essa situação aqui. E além dos geradores, a gente também tem os receptores elétricos. Se o gerador ele transforma energia não elétrica em energia elétrica, então um receptor ele faz o processo inverso. O que é o processo inverso? Todo receptor ele pega a energia elétrica, ok? E transforma em uma energia não elétrica. Ele transforma isso aqui para um outro fator não elétrico, tá bom? Isso aqui é muito legal porque a gente consegue transformar um tipo de energia elétrica em um outro tipo de energia consumível, tá bom? Receptores elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica em outra forma de energia, seja ela mecânica, térmica ou entre outras. Um exemplo de receptor elétrico é um motor elétrico, tá bom? Que transforma energia elétrica em energia mecânica. Carro elétrico, gente. Olha aí como carro elétrico é legal. Você tem transformação de energia elétrica em energia mecânica, que seria a rotação dos pneus aí de um determinado carro, certo? Aquilo ali produz uma energia mecânica que é uma energia associada ao movimento. A gente está falando de empresas muito grandes, né, dentro do sistema, que transformam esse consumo de energia. Claro, isso tudo também tem uma função ambiental. Você quer diminuir o consumo de combustíveis fósseis, então a gente quer tirar a dependência da gasolina, do álcool, do diesel. Então, a gente faz essa mobilidade para tentar diminuir esse consumo, ok? E a gente faz o receptor, o processo inverso do gerador. Olha a figura aí. O receptor é representado por um circuito elétrico. Olha a representação dele. Enquanto no gerador a corrente é da placa menor para a placa maior, aqui é o contrário. Ó. A corrente vem pela resistência e passa da placa maior, que é a positiva, para a placa menor. Então, você teria uma força eletromotriz gerada, né, com esse seguinte valor. A força eletromotriz aqui agora é igual a DDP, aqui está positivo, eu jogo para o outro lado, ele vem negativo. Então, ficaria menos R' vezes I. Enquanto no gerador você soma, no receptor você subtrai. A equação é basicamente a mesma, você só teria essa diferença aí de analogia, tá bom? No gerador seria uma soma, no receptor seria uma subtração, porque lá no gerador você quer transformar em energia elétrica. Aqui no receptor você quer consumir essa energia elétrica. Então você tem essa diferença aí apropriada ao sistema, tá bom? Quem pode me dar um outro exemplo de receptor? Quem pode me dar um outro exemplo de receptor? Outro exemplo de receptor muito bom é você pegar, por exemplo, um notebook ou uma TV. Eles vão pegar a energia elétrica do sistema, vão consumir e vão transformar em que tipo de energia? Uma energia luminosa, uma energia sonora, né? Você consegue escutar o que está acontecendo, certo? Outro exemplo de receptor, ar-condicionado. Ar-condicionado pega a energia elétrica e transforma no quê? Em energia térmica. Vai resfriar o teu ambiente. E aí você tem umas perguntas básicas, como, por exemplo, a temperatura de uma geladeira. Por que eu não posso deixar a porta de uma geladeira aberta? Por que quando eu abro a porta de uma geladeira, ela não esfria a cozinha, como um ar-condicionado faria? Pelo seguinte fato, o motor da geladeira está transformando energia elétrica em energia térmica. Só que o motor da geladeira é feito para esfriar um ambiente de litros reduzíveis. Então, tipo, uma geladeira, sei lá, de 300 litros. Geladeira boa. Então, aquele motor, ele só esfria aquela quantidade de litros. Se você quer esfriar uma cozinha inteira, não dá pela porta da geladeira. Porque o motor, ele não vai conseguir transformar tanta energia elétrica em energia térmica. Então, às vezes, você acaba tendo um consumo exagerado, o fato de você abrir ou fechar a porta de uma geladeira sem necessidade, o que acaba aumentando o seu consumo de energia elétrica, consequentemente encarecendo a sua conta de energia ali mensal. Bacana? Então, sempre tem essa ideia. Preferência,
Você abre a geladeira já sabendo o que é que você quer lá dentro, ok? Outra forma de você economizar energia em relação à geladeira é quando você for lavar ela. Você vai desligar, obviamente, retirar todos os alimentos que tem lá dentro, e aí você começa a limpeza. Depois que você termina de limpar a geladeira, qual é a dica que você pode ter? Você pode ligar ela primeiro antes de botar tudo que tem lá dentro. Você não bota nenhum alimento que você tirou. Espera a geladeira esfriar. Depois que a geladeira esfria, é que você abastece ela com os alimentos lá dentro. Por quê? Porque quanto mais massa você tiver para esfriar no começo, mais o motor vai trabalhar. Então você está exagerando aquele receptor. Você está estressando ele. Isso faz com que ele consuma mais energia e faça uma produção elétrica errada, ok? Exagerada, não é errada, né? Você acaba só consumindo mais. Caninha? Então, galerinha, essa foi a nossa ideia inicial de circuitos elétricos, tá bom? A gente teve apenas uma aulazinha, mas na próxima semana a gente volta com mais circuitos elétricos aplicados ao sistema para a gente poder analisar quais leis que a gente vai usar para resolver agora esse circuito. Matheus, como é que eu calculo a força que faz com que o circuito funcione? Ou a corrente que passa por ele? Ah, isso tudo fica para a próxima semana, porque eu tenho que segurar a audiência, tá bom? Não posso contar tudo de uma vez. Bacana? Então, galera, desejar a vocês um excelente final de noite, uma boa quarta-feira, uma excelente semana. Estudem, viu? Que eu tô de olho em vocês. Até a próxima semana, galera. Tchau!